E Lula deve, pela primeira vez, abordar sua preocupação com a escalada dos conflitos no Oriente Médio. Priscila, a nossa repórter Marina Demore chegou a perguntar ao presidente. O presidente não quis falar desse assunto até agora. Foi somente nota oficial do Palácio do Itamaraty. Essa informação de que o Lula deve se pronunciar é da nossa apresentadora do 360, aqui da CNN Brasil, a Débora Bergamasco, que chega logo depois de mim aqui nessa cobertura especial. Priscila, conta pra gente o que você apurou sobre a posição do Brasil. Pois é, Uribe, boa tarde mais uma vez a você, a todos que nos acompanham. É curioso, eu estava até olhando no site do Itamaraty se não saiu nenhuma nova nota, né? Porque a nota do governo brasileiro, a última foi divulgada logo depois que os ataques começaram. E nessa posição inicial, o governo brasileiro fez uma nota sucinta de 3 parágrafos. E nessa nota sucinta de 3 parágrafos, eles falam o seguinte, sobre preocupação com a ofensiva israelense, sobre a preocupação disso escalar para um conflito mais amplo, e também eles instam todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção. E isso foi no dia 13. Então, foi a última nota que o governo brasileiro emitiu falando diretamente sobre os ataques. Falou também numa outra nota sobre os brasileiros que estão na região do conflito, mas sobre a posição dos países foi essa última nota. E aí a Débora Bergamasco, nossa âncora, então, fez essa apuração dizendo que aqui, durante o G7, o presidente Lula vai desembarcar aqui na província de Alberta, aqui nas montanhas canadenses. Na segunda-feira, a previsão é que ele chegue aqui por volta das 8 horas da noite do horário de Brasília. E nesta participação no G7, que vai ser a 9ª participação do presidente Lula, ele não deve fazer uma condenação direta, deve tentar evitar fazer uma condenação direta a Israel ou a Irã, mas ele deve aproveitar o tema geral do encontro, um dos temas gerais do encontro, que é a segurança energética, para falar que não é possível ter segurança energética sem haver paz no mundo. Então, esse deve ser o foco desse discurso do presidente Lula, que vai ter como pano de fundo o conflito, mas evitando fazer uma condenação mais direta. Mas a própria Débora Bergamasco ressalva que o presidente Lula costuma improvisar os seus discursos. E depois dessa primeira nota do Itamaraty, o conflito escalou muito, os ataques escalaram muito. Inclusive, quando eu conversei com algumas fontes diplomáticas ontem, o que elas disseram é que o presidente Lula deve seguir ali o tom da nota. Eu até perguntei, mas depois que também houve uma troca de ataques muito maior, então também o Irã revidou, não vai haver também um posicionamento sobre o Irã? E aí eles falaram, pode haver algum tipo, talvez, de alteração em relação ao que houve na nota, mas falando muito na linha do que a Débora apurou, de que, de fato, o presidente Lula deve tentar evitar fazer alguma condenação mais direta, lógico, porque ele está lidando aqui com alguns dos principais líderes mundiais, e aqui no G7 também há nuances sobre as participações desses líderes. Então, enquanto o presidente Donald Trump, presidente americano, é muito vocal e ele soube com antecedência da operação, ele é um aliado incondicional de Israel, inclusive há um temor de que os Estados Unidos sejam envolvidos diretamente nesses ataques, com inclusive posicionamentos no Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira dos Estados Unidos, dizendo que se houver algum tipo de ataque direto a instalações americanas no Oriente Médio, esse conflito pode escalar para algo muito maior, com um envolvimento maior dos Estados Unidos. Então, essa é uma posição muito mais delicada por parte dos Estados Unidos, que estão muito mais envolvidos nesse conflito, com armamentos americanos sendo usados por Israel, do que os outros países europeus. Então, só para pegar minha colinha aqui para eu falar direitinho os países, a gente está falando de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Então, são países que eles costumam ser vistos como países que têm visões convergentes, mas Donald Trump traz uma nova dinâmica para essa reunião do G7, justamente porque ele tem uma visão divergente desses outros países, que tem uma posição já mais ambígua sobre o que está acontecendo entre Israel e Irã. São países que falam em prol da paz, mas que fazem alguma condenação um pouco mais contundente a Israel do que os Estados Unidos. E só para finalizar, Uribe, é por isso que não deve haver uma resolução, um comunicado conjunto aqui no G7. Essa é a expectativa. Vai haver apenas sumários executivos, que são posicionamentos sobre temas individuais de cada país, mas sem um comunicado conjunto, justamente porque os líderes têm essa dificuldade de colocar Donald Trump na mesma página que eles. Ou porque os organismos multilaterais, Priscila Beck, perderam qualquer capacidade de mediar a guerra.
Porque se a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, o G7 tivessem capacidade, nós não tínhamos a série de guerras que temos no mundo. Então houve uma mudança completa da correlação de forças. Priscila, rapidinho para a gente encerrar. Você falou um pouco da reunião do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira. Tem a perspectiva de alguma nova reunião de emergência ou ainda não? Pois é, por hora, estava até vendo com uma fonte aqui se ela sabe de alguma reunião nova, ainda não me respondeu, Uribe, mas o fato é que essa reunião da sexta-feira foi uma reunião que foi proposta pelo Irã e essa reunião, obviamente, não trouxe nenhum tipo de resultado. Lembrando que o Conselho de Segurança da ONU ele tem 5 membros permanentes. Entre esses membros permanentes estão Estados Unidos, Rússia e China, que têm posições, mais uma vez, divergentes e eles, como membros permanentes, podem vetar qualquer tipo de resolução. E aí essa fonte que eu conversei, que acompanhou todas essas discussões, o que ela disse, que existe um artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que é um tratado que foi escrito no pós-Segunda Guerra Mundial, que condena qualquer ataque que não aconteça em legítima defesa. O ataque feito por Israel e o Irã não foi em legítima defesa e, nesse caso, só para finalizar, deveria haver, então, uma condenação inequívoca por parte dos países que discutiam esse conflito, esses ataques iniciais no âmbito da ONU, mas isso não aconteceu. Os Estados Unidos condenaram o Irã e não Israel. Os países europeus ficaram ali meio em cima do muro, ficaram com uma posição ambígua. Isso segundo essa fonte com quem eu conversei, que estava acompanhando de perto essas discussões no Conselho de Segurança da ONU. Há um temor dos países de bater de frente também com os Estados Unidos.